E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da cinemática. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um helicóptero saindo de seu hangar, considerado em nossa figura a origem do sistema de coordenadas, percorre 100 metros em uma pista em direção ao sul. Observe o eixo Y. Dobrando depois para entrar em outra pista rumo ao leste. Observe o eixo X, de onde após percorrer mais 100 metros, levanta voo verticalmente, elevando-se a 100 metros de altitude. Calcule item A. A magnitude do deslocamento total sofrido pelo helicóptero. Muito bem. Para responder o item A, você deve recordar inicialmente que o deslocamento sofrido pelo helicóptero é um vetor obtido ligando o início diretamente ao fim do movimento, conforme ilustrado no quadro. A partir dessa construção, vemos que o vetor ΔR é dado pela soma desses três vetores. Portanto, a partir de agora, eu vou efetuar essa soma vetorial e a partir daí fica fácil calcular o módulo do deslocamento sofrido pelo helicóptero. Então vamos lá. O primeiro vetor eu vou chamar de R1. O vetor R1 é dado por 0 na direção do eixo X, mais 100 metros na direção do eixo Y, mais 0 na direção do eixo Z. O segundo vetor eu vou representar por R2. O vetor R2, portanto, fica dado por 100 metros na direção do eixo X, 100 metros X versor, mais 0 na direção do eixo Y, mais 0 na direção do eixo Z. E por fim, o terceiro vetor, o vetor R3, é dado por 0 na direção do eixo X, mais 0 na direção do eixo Y, mais 100 metros na direção do eixo Z. Muito bem. Como eu disse anteriormente, o vetor ΔR é dado pela soma desses três vetores. Sendo assim, ΔR vetor é igual ao vetor R1 mais o vetor R2 mais o vetor R3. Consequentemente, o deslocamento sofrido pelo helicóptero fica dado por 100 metros X versor mais 100 metros Y versor mais 100 metros Z versor. O módulo do deslocamento sofrido pelo helicóptero é obtido agora facilmente. Esse módulo elevado ao quadrado é dado por 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. E isso é igual a 3 vezes 100 elevado ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, obtemos ΔR igual a 100 vezes raiz de 3. Muito bem? Considerando raiz de 3 aproximadamente igual a 1,73, vemos que o módulo do deslocamento sofrido pelo helicóptero é aproximadamente igual a 173 metros. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para o item B. Calcule o ângulo de elevação em relação ao solo a partir do hangar. Observe a figura. O ângulo de elevação do helicóptero medido em relação ao solo, considerado aqui o plano XY, a partir do hangar, é o ângulo θ ilustrado na figura. Perceba que para obtê-lo, basta aplicar o seno de θ nesse triângulo retângulo, pois eu conheço a medida do cateto oposto, 100 metros, e eu conheço a medida da hipotenusa, 173 metros. Sendo assim, vemos que o seno de θ é dado por 100 metros, cateto oposto,
dividido pela hipotenusa, 173 metros. Muito bem? Efetuando os cálculos, você vai encontrar para o seno de θ um valor aproximadamente igual a 0,578, o que confere ao ângulo θ um valor aproximadamente igual a 35,3 graus. Muito bem? Observe mais uma vez o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para o item C. No item C, nós temos calcule a direção da projeção sobre o solo do vetor deslocamento total. Vamos recorrer mais uma vez à figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos o deslocamento sofrido pelo helicóptero. A projeção desse vetor no plano XY, ou seja, no solo, é um vetor que está orientado nessa direção e sentido. Muito bem? Perceba que a gente obtém no plano XY um triângulo retângulo cujos catetos possuem medidas iguais a 100 metros. Portanto, este vetor forma com o eixo X um ângulo de 45 graus. Ele forma um ângulo de 45 graus com a direção leste. Consequentemente, esse vetor está apontando para o sudeste. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.